Hoje, queridos, eu quero falar com vocês, depois de um tempinho sem pregar, só vou ter que me aturar hoje. 3 princípios para se derrubar gigantes. Quem é que tem enfrentado gigantes? Levanta a mão. Tem gente que até plantou bananeira. Tem gente que cutucou o marido e disse assim: é você, meu gigante. O gigante, queridos, não existe vida cristã que não seja de alguma maneira confrontada por gigantes. Nós necessariamente passamos e temos que enfrentar gigantes. Golias, gigantes na terra prometida, gigantes e inimigos que se levantam contra a gente. Mas hoje eu quero falar sobre 3 atributos, 3 princípios que nós temos que ter bem claro na nossa mente para que possamos vencer os gigantes. O primeiro deles, primeiro princípio que eu quero ensinar e ministrar a vida de vocês hoje, que quando eu tenho certeza do propósito de Deus, eu não temo gigantes que impedem minha conquista. Queridos, eu tenho falado isso constantemente, ministrado, nem sei mais o que eu ministrei, se foi escola de líderes, culto de jovens, de domingo, se foi na célula, se foi na reunião de gerações, eu nem sei mais o que eu ministrei, mas assim, qual lugar que foi, mas eu tenho falado muito sobre sonhos, sobre propósito. Nós fomos agora para o congresso em São Paulo, e no congresso da visão, o apóstolo René nos ministrou sobre propósito como mentor de nossa alma. Você já viu alguma pessoa em algum lugar da sua vida que ela tem um propósito fixo no seu coração? Tem gente que tem um propósito, ela fixou um propósito. Um dia eu encontrei uma família e tinha um rapaz, a menina estava toda feliz, sorridente, contente. O namoradinho dela pegou, saiu de Araçatuba e foi para a praia de bis. Pode dar risada. Ela aguentou. Só não pede para dar bis. Foi lá ver a menina lá, porque ele tinha um propósito de encontrar ela. Estava ministrando ontem e hoje no reencontro, que foi maravilhoso. E lá no reencontro, queridos, eu estava ministrando isso para os homens. Tem mulher que diz assim: eu quero que o marido que for casar comigo tenha que vir dar uma passadinha na minha casa todos os dias, dar um abracinho, falar que me ama e pode ir embora. Aí, por coincidência ou não, ela mora lá no fundo de São José. E ele mora lá na ponta. Pode ser do Concórdia. Lugar perto, assim. Aí o cara, ele estabeleceu um propósito na vida dele. O propósito dele, o sonho dele é ir lá, estar lá e dizer: eu te amo. E ela diz: para dizer eu te amo, para ficar comigo tem que vir todo dia. Só que isso não seria tão problema se ele tivesse um carro, se ele tivesse uma moto, se ele tivesse uma bicicleta que não fosse uma barra forte usada e velha. É uma pedalada vai e 2 pedaladas patina. É uma vai e vai. E o cara sai de lá, da casa dele, e vai em direção àquele lugar. E aí ele chega lá, diz aí: e aí, amor, tamo aí. E ela: cumpriu sua tabela. Ele diz: você me ama também? Eu também te amo. Aí ele pega a barra forte, que de forte não tem nada, e volta para sua casa, porque ele tinha um propósito.
Quando uma pessoa tem propósito, queridos, ninguém para o cara. Tem as pessoas assim: o que você quer ser? Eu quero ser médico. Médico? Você sabe que você tem que estudar 6 anos? 2 anos de residência? E se quiser se especializar, pode colocar mais uns 4. Você sabe que vai ficar uns 15 anos na escola. Não tem problema, eu tenho um propósito. Eu quero fazer com que a minha empresa prospere. Eu li o relato de um homem que comprou o McDonald's, dos irmãos McDonald's, Kroc. Ele diz: eu fiquei 8 anos sem jogar o meu esporte favorito, até conseguir comprar e adquirir o direito das empresas McDonald's. E transformou aquele restaurantezinho sem expressão na maior rede do mundo. Mas ele ficou 8 anos sem fazer o esporte que ele tanto gostava, que era jogar golfe. Ele vendia milkshake para as lojas McDonald's, restaurante McDonald's, e decidiu comprar uma franquia, e depois, com o tempo, fez uma proposta para adquirir por inteiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: quem tem um propósito, tem um propósito. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho propósito de abrir minha célula, ou de ganhar vidas, ou de ser um líder de êxito. Você tem um propósito, tem um propósito. Nada te para. Nenhum obstáculo é grande. Você fala assim: você sabe que entre o fundo do São José e o fundo do Concórdia tem uns quilometrinhos. Você sabe que a sua bicicleta tem problemas. É uma pedalada que funciona, 2 que patina. E o cara fala: você tem certeza que você quer ficar com essa menina? E chega no outro dia, o cara chega magrinho, né? Se o cara é magrinho, o cara vai começar a definhar, né? Se o cara é gordinho, ele fica nos trinques. Aí chega lá, surrado, melado, né? Para dizer eu te amo para a menina. Você desiste? Não. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Quem tem um propósito passa por cima de qualquer obstáculo. Passa por cima de qualquer luta. Passa por cima de qualquer tipo de dificuldade. Eu quero fazer com que, sei lá, irmãos, qualquer coisa que você estabelecer como propósito, não consegue paralisar. Quando a pessoa tem um propósito, ela não desiste, ela não para, ela é persistente, ela é perseverante. E as pessoas dizem: é difícil, é complicado, tem muita luta. Quero dizer para vocês que gente que vê luta e dificuldade tem de monte, mas gente que faz a diferença, que tem propósito de verdade, são poucos, e são essas que são as grandes pessoas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Números 13, do verso 27 ao verso 32. Gente, pudesse ligar o ar aqui mais forte em mim aqui, que acho que esse ar não está funcionando não. Estou derretendo aqui. Mas sou um homem de propósito, não desisto. Diz assim, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Anak, se você não sabe quem é, são aquela mesma descendência de Gênesis capítulo 6, verso 1, que diz que os filhos de Deus, que são anjos, se envolveram com as mulheres humanas e geraram uma geração de homens grandes, gigantes. Depois você vai estudar isso daí, para a sua casa. Mas assim, e os amalequitas, esses caras estavam naquele lugar. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei! Diga para o seu irmão: ei! Acho que ele não ouviu, diga de novo: ei! Vocês estão bem. Subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda vez que eu não tenho ciência do propósito que Deus tem para a minha vida, eu paro, eu desisto, eu esmoreço, eu morro, eu caio, eu desisto. Está dando para entender? Mas quando eu sei o propósito pelo qual eu fui chamado, eu sou um rolo compressor, eu passo por cima de todos os obstáculos. Tinha os carrinhos que meus filhos compraram. Quer dizer, eu comprei para meus filhos, né? Apesar que meu filho, com 2 anos, entrou na Apple Store, comprou o aplicativo do iPhone. Aí eu peguei e comprei um carrinho para ele, que ele vem correndo assim, ó. Aí ele vem correndo e bate na parede, ó. Ele bate na parede e ele vira, de ponta cabeça, mas ele continua andando. As rodas são grandonas assim. E aí ele bate, aí ele cai, roda e continua andando. Rodando e caindo e não para. Ele simplesmente não para. Eu falei, é um OVNI isso daí. E às vezes eu vejo que é uma pessoa que tem propósito, ela não para. Uma pessoa que tem propósito, ela não tem só iniciativa, ela tem acabativa. Quem tem iniciativa e não tem acabativa é alguém que sempre vive acabado. É ou não é? O cara já fez curso de tudo, não terminou nenhum. O cara já estudou tudo, não terminou nada. O cara já trabalhou em todos os lugares, mas nunca deu bem em nenhum lugar. Não tem acabativa. Não tem propósito. Quando eu sei o propósito, eu tenho delineado aonde eu quero chegar, o que eu quero viver, nada me impede. Eu já contei aqui para vocês a história do carro, não do sonho? Não no reencontro, no sonho já contei? Sim ou não? Não? Você já viu as propagandas de carro? O cara vai lá, geralmente é para pegar homem, né? Aí ele vai lá, pega, o cara vai lá, entra no carro, liga o carro. Aí ele olha para o lado, tem sempre uma mulher linda dizendo assim para ele, assim, ó, uau. Aí ele anda um pouquinho mais com o carro, de repente, irmãos, até as estátuas começam a voar atrás do carro. É ou não é? O leão começa a vir atrás do carro, e o carro começa a andar, e o leão, que era estátua, começa a andar. Tudo começa a olhar só para o cara. Tem uma outra propaganda, que o cara está lá no escritório, de repente ele começa a sumir. Aí ele vai lá e fala assim, entra no carro, volta a existir. É ou não é? Aí o cara já olha para aquilo e começa a sonhar, ele acabou de estabelecer um propósito. Eu preciso, para não desaparecer, eu preciso desse carro. Para as mulheres olhar para mim, eu preciso desse carro. Para as estátuas começarem a voar atrás de mim, eu preciso desse carro. Aí chega ele e a esposa e vão na concessionária comprar um carro. Ele viu o carro custa 30 mil, 35 mil. Aí chega lá, olha para o carro olha para ele, ele fala, tô facinho, o carro também diz, também tô. Mas aí o vendedor chega para ele e fala assim, tudo bem, seja bem-vindo, vou te apresentar. Você já viu o carro novo? Não. A mulher já fica constrangida e diz, pelo amor de Deus, não. Fala assim, olha esse carro aqui. Aí ele fala assim, ah, que legal, ele é um pouquinho mais caro, mas entra para você ver. Aí ele senta no banco do carro, o banco diz, chegou. Dá até beijinho na nuca. E a mulher entra em desespero, começa a tremer, bater os dentes e diz assim, pelo amor de Deus, tira ele daí. E aí o cara fala assim, olha esse botão, tem isso? E o cara já começa a sonhar. Ele começa a sonhar levando o carro para a mamãe ver. Ele começa a sonhar pegando uma pista com o carro.
Aí o cara fala assim, bom, mas não é esse que você quis ver, né? Você queria ver o outro, vamos lá ver o outro. E aí ele meio que segura no banco, dizendo assim, não. E aí o cara chega para ele e fala assim, vem cá, vamos lá ver. E quando ele chega lá no outro carro, ele senta no banco, o banco parece que é mais duro do que o fusquinha que ele tinha. Mais duro do que aquele carro antigo, cheio de buraco no banco. E fala assim, então, ele já conheceu o que é melhor, entendeu? E ele já sonhou, ele já desenvolveu um propósito. Aí o vendedor vai lá e diz assim para ele, vamos sentar na mesa para conversar. E ele diz, tá bom, vamos lá. Chega na mesa para conversar, ele diz, o financiamento para o seu carro é esse aqui. Aquilo lá, né? Ele falou assim, é. Aí ele fala assim, você não quer fazer só para ver quanto que ficaria no outro? E a mulher diz, amor, pelo amor de Deus, amor. Mas não tem mais jeito, sabe por quê? Porque o propósito já foi estabelecido. E aí quando ele faz a conta, diz, meu Deus, quantos centenas de reais a mais por mês? E a mulher diz, amor, a gente não aguenta, mas ele olha com o ar de gatinho do Shrek, diz assim para a esposa, meu amor, se a gente fizer uma forcinha, eu acho que dá. Porque ele já desenvolveu um propósito. Queridos, quando alguém tem um propósito, quando alguém tem um foco, quando alguém tem um sonho, quando alguém tem um projeto, quando ele já se viu no futuro, o sonho já está com ele, ninguém para esse cara, ninguém para essa mulher, ninguém para. Sabe qual é o problema de uma igreja empacada? É uma igreja de discípulos e filhos de Deus empacados, é que eles não conhecem o propósito de Deus. Eles não olham o propósito, eles não conseguem ver o futuro, eles não conseguem se ver felizes, eles não conseguem se ver, e o diabo vem, eu vou vencer de vocês. Vocês não vão conseguir, não dá certo. Não dá, não é isso que Deus tem para você, sua vida tem que ficar ruim. Tá bom, qualquer coisa tá bom. E aí o cara começa a ouvir o diabo. Estava no reencontro agora. Quem que já jogou truco na vida? Pode ser verdadeiro, não pode levantar a mão para saber só. Amém. Nossa, mas como vocês são crentes ou vocês são mentirosos, hein? Quem aqui nunca jogou truco na vida? Nunca. Congratulations. Mas vamos lá. Às vezes, você jogou truco. Quem jogou truco aqui, levanta a mão. De novo, para ver. Ótimo. A maior carta do truco chama Zap, não é? Ninguém ganha do Zap. Ninguém. Só que acontece no truco. O que aconteceu, Depende. Não existe. Tecnicamente não existe, né? Não sei que o cara consiga te convencer. A carta maior de todas do truco é o Zap. Ninguém consegue vencer ele. Mas o diabo, ele age desse jeito. Sabe como que ele age? Você tem a carta maior da mesa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como você perder a partida, nem muito menos perder com ele. Mas o diabo, sabe o que o diabo faz? Ele vai lá, você grita assim, truco, ele pede 6. E fala assim, eu tenho uma carta aqui que vai matar você. E a gente tem a maior carta do baralho e fica com medo. E a gente retrocede. Está dando para entender? Quando o diabo, em nome de Jesus, gritar 6 na sua orelha, diz para ele assim, eu sou 12. Eu gero 12. E é 12 na sua testa. Pá! Em nome de Jesus. Amém? Quem quer dizer, aplauda o Senhor Jesus. Segundo princípio que nós temos para derrubar gigantes. Quando eu sei quem luta comigo, eu não tenho medo do gigante que me afronta. Tem gente que é afrontado todos os dias por situações terríveis. E elas começam a se acovardar porque, às vezes, olha uma situação, olha uma dificuldade, olha um problema, olha uma luta,
E aquela luta fica grande demais. E vamos ler abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 17, do verso 42 ao verso 47, diz assim: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Bonitinho, cara. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo ele devolve. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, olha que coisa mais leve, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Tem situações em nossas vidas e lutas que vêm nos afrontar. Tem pessoas que nos afrontam. Tem guerras que nos afrontam, dizendo: você vai perder, você perdeu, você perdeu. Sabe aquele dedo acusador do diabo? Você já era. Você não pode comigo. Eu sou muito mais forte que você. Você é escravo. Eu vou vencer você. E esse gigante se levanta todos os dias, para afrontar a gente. Gigantes falando bobagem, gigante falando sobre espada. Assim, hoje nós já andamos milhares de anos depois da história de Davi e Golias, e hoje nós temos uma R-15, nós temos um monte de arma, míssil, tudo que é. Veja bem, hoje, com míssil, com todas as nossas armas, nós conseguimos combater Deus? Conseguimos enfrentar Deus? Não, agora eu tenho uma arma nova, um míssil nuclear supersônico, poderoso. Tem isso? A gente consegue? Não. Mas na época, o que significa paus e pedras, armas para enfrentar Deus? É nada. Não é nada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é mais difícil Deus curar? Uma dor de cabeça ou HIV positivo? Qual é mais difícil? O quê? Nenhum. Qual é mais difícil, você receber R$500 na sua conta ou 5 bilhões de reais? Você está pensando, sai desse corpo, mamão. Qual é a diferença? Nenhuma. Para Deus não tem diferença nenhuma. Quem limita o agir de Deus é nós mesmos. Quem diz o que vai acontecer e o que não vai é a gente. Dizendo: não, isso daí é muito difícil para Deus. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Existia um bando de gente covarde. Diga comigo, covarde. Olha para o seu irmão, dá uma olhada no olho do seu irmão. Fala assim: se você for covarde, você não vai dar comigo não. Queridos, olha só o que a Bíblia diz. Que os caras ficavam todos os dias tomando dedada na cara de Golias. Todo dia Golias levantava de manhã e dizia: covardes. Vocês são covardes. Quem vai lutar comigo? A Bíblia nos ensina claramente, queridos, em Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que Deus nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Nos deu espírito de: eu tenho medo. E toda vez que se arma uma confusão, Deus gera uma oportunidade para alguém dizer: eu sou
decapitador de Golias. Eu sou alguém que enfrenta gigantes. Toda vez parece que Deus, Ele faz isso. Parece não, Ele faz. Ele permite que tempestades se estabeleçam, Ele permite que lutas se estabeleçam, Ele permite que pessoas entrem em loucura, que problemas parecem intransponíveis apareçam em nossas vidas para provar para a gente que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu tive a honra de ir para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago. É um lago, você está aqui e você vê do outro lado lá. Mansinho, irmão. Mansinho, é um lago. Tem um pouquinho de vento, mas é mansinho. Os discípulos de Jesus pescavam ali a vida inteira, mas Deus, aprove a Deus permitir que uma tempestade se estabelecesse. Deus permitiu que a tempestade se estabelecesse. Você vai falar assim, para quê? A Bíblia diz que depois que Jesus se levantou, subiu no navio e disse, repreendeu a tempestade, ele foi, ficou bravo com os discípulos, e os discípulos falavam entre eles, quem é esse que até o mar e a natureza têm que obedecer? Eu quero dizer para você que se uma tempestade estabeleceu na sua vida, é porque Deus quer te dar a oportunidade de você ver que Ele é Senhor sobre todo tipo de problema. Eu acho que vocês não receberam. Vocês estão entendendo, queridos? Não existe tempestade nenhuma que não seja dissolvida pelo poder de Deus. Nenhuma. Nenhum gigante é grande o suficiente porque não caia diante do Altíssimo. A Bíblia diz, eu vejo algumas pessoas falando assim, porque esse diabo é forte. Tem gente que fala assim, aquele pastor, qual aquele? Que aquele o quê, filho? O Di. Tem até um apelido carinhoso. Que Di? O diabo. Essas macumba gospel é uma beleza. Aí, o cara tem medo do diabo. Não, porque eu vi o diabo com os tentáculos e ele vinha assim, e tinha uma bocona, e tinha um mau hálito. Eu fiquei com medo, amedrontado. Amedrontado, tem que ter medo de Deus, irmão. Medo do diabo. A Bíblia diz, lá em Jó, vai lá ver lá, que o diabão tem que dar a volta na terra. Aí ele chega e pede assim, sim Senhor, posso entrar na vossa presença? Sim Senhor, posso entrar. Oh Senhor, eu estou vindo trazer o relatório para o Senhor. Senhor, posso ir embora? Posso. Tchau, tchau, obrigado. Ele não tem força para nada. A gente fala assim, o inimigo de Deus. Inimigo de Deus, acho que Deus tem inimigo, o diabo sai daqui. Não é nada. E as pessoas ficam luciferizando tudo tem o diabo, porque o diabo vai matar, o diabo vai estragar tudo. Mas o diabo que a Bíblia fala que horrenda coisa que é na mão de Deus vivo, não na mão do diabo vivo. O diabo veio para matar, para roubar e destruir. Ponto. Não subestimemos. Porém, a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo não temos que ter medo de nada, porque a Bíblia fala que o genuíno amor lança fora todo medo. Lanço fora todo medo. Tem gente que fala assim, ai meu Deus, a pessoa ficou possessa, vou embora, tenho medo dessas coisas. Não tem medo não. A Bíblia diz que Davi chegou, e diferente de toda aquela multidão de gente, que ficava tremendo de medo, sendo afrontado todos os dias, ele diz assim, eu vou derrubar esse cara. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não cansou de tomar a dedada do diabo, não? Não precisa levantar a mão. Quem é que já cansou de tomar a dedada do diabo? Afronta. Você não tem. Vai passar dificuldade. Você nunca vai sair desse buraco. Todo dia. A Bíblia diz que o diabo é o grande acusador. Ele trabalha a alma. Ele vai roubando, parasitando nossas forças. Vai dizendo, você é um lixo. Você não é nada. E aí sabe o que acontece? As multidões param de frente do Golias e dizem,
Sim, Senhor, é verdade, você é muito forte, nós somos todos fraquinhos, nós não conseguimos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você já viu o que uma flecha pode fazer no corpo de uma pessoa, por mais forte que ela seja? Você já imaginou se todo o exército de Israel mirasse e falasse assim, está com raiva, escondesse um arco e flecha, cada um deles, aí ele viesse assim, quem vai me peitar? Todo mundo mirasse para ele e desse, truf! Cadê o gigante? Ia morrer. Mas o medo rouba as estratégias. Quando alguém está com medo, ele não tem estratégia. Pode ver. Eu estou com medo de abrir uma empresa. Qual a estratégia que você tem para ela poder continuar viva? Sei lá, não consigo pensar. Quando eu tenho medo, eu não tenho estratégia. Terceiro e último. Como é terapêutico viciar. Obrigado, Jesus. O terceiro é quando sei o que eu sou em Deus, não temos gigantes. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito séria. Aquilo que a Bíblia diz em Provérbios 23:7. Porque como imagina a sua alma, assim ele... diga para o seu irmão, como você se imagina, você é. Você se imagina fazendo coisas especiais para Deus? Imita o grilo aí, irmã. Amém. Já tem um propósito. O diabo ele quer fazer com que a gente acredite que a gente não é nada. Que você não é capaz, que você é feio, que você é pelancuda, que seu marido não gosta de você, que você é pobre, que você é miserável, que você é nojento, que você é burro, que você é incompetente, que você é incapaz, e todas essas coisas. Se você se vê assim, assim você será. Porque, queridos, se uma pessoa ficar convencida de que ela não é nada, como que ela consegue ser alguma coisa? Eu ministrei para vocês já há algum tempo atrás sobre o poder de um pensamento, o poder de uma ideia. Se eu plantar uma ideia na cabeça do Faustinho, de que ele é um fraco, qualquer coisa que exige força dele, ele vai afrouxar. Satanás colocar uma ideia na sua cabeça dizendo que você vai viver para sempre sozinha, ou para sempre sozinho, e você aceitar, você sempre vai viver sozinho. Eu tenho visto como as pessoas, elas têm sido pessoas entristecidas. Elas têm medo de desafiar, porque elas preferem viver a mediocridade. Presta atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Elas preferem viver a mediocridade de Deus, em comparação com o propósito de Deus, porque elas têm medo de ousar. Eu quero dizer em nome de Jesus, que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que você for jogada na cova dos leões, os leões vão ter que jejuar, amém? Em nome de Jesus, se você for lançado numa fornalha ardente, não vai ser só você que vai estar lá, vai estar você e o Senhor Jesus, e a única coisa que vai queimar na sua vida são as cadeias, mas a Bíblia diz que a única coisa que queimou, quando Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram naquele lugar, foram as correntes que os prendiam. Então em nome de Jesus eu quero te dizer, não temas. Mas
Às vezes nós confiamos em Deus, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse hoje um papel na mão, e eu dissesse para você assim, coloque suas principais qualidades aí, o que você escreveria? Eu sou... como é que fala aquilo mesmo? Qualidade. Eu sou puro de coração. Ou se não, aquelas típicas frases, né? Tipo, o que você é? Eu me machuco muito por amar demais as pessoas. Ou, o problema que eu conversei com meu psicólogo é que eu confio demais nas pessoas e sempre sou traído por elas. Eu sou muito puro. Sai, espírito de autocomiseração. E aí a pessoa fica, mas qual é a sua qualidade? Quais são esses atributos? Talvez ninguém diz nada para você. Talvez ninguém te elogie. Talvez você só ouviu na sua vida inteira palavras ao contrário. Você é burro, incompetente, desorganizado, bandido, mau caráter, vagabundo, prostituto, prostituta, malandro. E aí quando a gente tem que buscar, quando Deus fala assim para a gente, faz tal coisa para mim, aí sabe o que vem no nosso banco de autoimagem? Quando a gente puxa no HD aqui, ó, a nossa ficha, a única coisa que vem para a gente são as coisas que as pessoas disseram que somos, e não o que realmente somos. Eu quero ler um texto bíblico com vocês de Juízes capítulo 6, verso 11 e verso 18, diz assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Mas preste atenção no que eu estou dizendo aqui. O que Deus respondeu para Gideão? Vai na minha força. É isso que a Bíblia está dizendo aí? É isso, irmãos? Vocês estão aí? Diga assim: nós estamos aqui. Glória a Deus, porque vocês estão aí. Em qual força Deus manda Gideão ir? Na dele. Em outras palavras, Deus está dizendo para o coração de Gideão: você não vê, mas eu já te concedi a força para derrotar os gigantes. Sabe por quê que você não vê? Porque você tem um problema de baixa autoestima. Porque você tem um grande problema de se ver ungido, poderoso, cheio de qualidades e de dons. Seus olhos só conseguem ver o que há de ruim em você. E Deus disse: chama Gideão, e a Bíblia é um atendimento VIP, né? Ele começa a dizer as coisas para Deus. E aí a Bíblia diz assim: o Senhor lhe disse. É como se Deus pegasse, olhasse para o Zé e disse assim: Zé, vem cá um pouquinho, eu quero conversar contigo. Olha bem no meu olho. E ele olhasse para o olho de Deus. E Deus fala assim: ó, portanto, olha o que a Bíblia fala aqui. Aqui, desculpa, a palavra diz assim, ó: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, não é na minha. Em Josué capítulo 1, verso 8, verso 9, verso 4, a Bíblia diz toda vez: ser forte e corajoso, Josué, porque eu sou contigo, por onde quer que andares.
Dessa vez, Deus não fala do seu poder, Ele fala do poder que já concedeu. Ele fala do melhor que é em nós. Quando você olha no espelho da alma, quando você consegue ficar nu, despido de todos os seus mecanismos de defesa e todas as suas proteções diante de Deus, você realmente consegue enxergar em você atributos capazes de fazer uma revolução, de fazer de você uma pessoa especial, de fazer de você uma pessoa que move o sobrenatural. Eu quero dizer para vocês que enquanto você não se vê como um devorador de gigantes, enquanto você não se enxergar como um homem conquistador, como a Bíblia diz, mais que vencedor, cabeça e não cauda, enquanto nós não nos enxergarmos como aquele que a Bíblia diz, se te amaldiçoarem, serão amaldiçoados, se te abençoarem, serão benditos. Enquanto a gente não se enxergar, entender que nós seremos benditos no campo e seremos benditos na cidade, seremos benditos ao entrar e benditos ao sair. Se nós não nos enxergarmos que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará por herança. Se eu não acreditar que eu sou mais que vitorioso em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não acreditar que a prosperidade do alto me alcançará, eu terei os meus celeiros, os meus lagares transbordantes, porque vivo por princípios. Se eu não acreditar, se eu não crer, se eu não entender quem eu sou, acredite, nós seremos vítimas das mentiras de Satanás. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 44. O diabo é o pai da mentira, e nele não há uma só verdade. Eu quero dizer para você que talvez ele possa ter pintado um quadro de mentiras na sua vida que condicionou somente a mediocridade, mas hoje Deus te trouxe aqui para sair da mediocridade. Deus te trouxe aqui para poder sacudir sua mediocridade, para te mostrar que você precisa acordar para um avivamento que Deus tem para a sua vida, para você acordar e saber que Deus tem um projeto para você que vai entortar o diabo, para você entender, em nome de Jesus, que as pessoas vão começar a se escandalizar com a sua vida, vão se escandalizar com a sua história, vão se escandalizar com a sua prosperidade, vão se escandalizar com a assunção, vão se escandalizar com a mensagem que vai sair da sua boca, com o poder que vai ter a sua oração, mas para isso acontecer é necessário que você creia. Não só em Deus, mas em você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Queria chamar a banda voando para frente. O Myles Munroe, ele fala sobre a ilustração do leão. Ele fala sobre o software do leão. Ele fala que um leão é muito menor do que um elefante. Ele vai lá, ele fala que o leão ele tem muito menos força física do que um elefante. Mas ele olha para o elefante e, como ele mesmo diz, olha para o elefante e diz: almoço. Deus precisa trocar o software da nossa cabeça.